Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa reunião. Quero me apresentar também. Eu sou chefe de equipe de cardiologia e cirurgia cardiovascular, cirurgia cardíaca da Beneficência Portuguesa. No plano acadêmico, atualmente eu sou professor emérito, professor sênior da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor titular aposentado dessa faculdade, ex-diretor da cirurgia do INCOR, ex-presidente, presidente passado do Conselho Diretor do INCOR, diretor passado da Divisão de Cirurgia Cardiovascular do INCOR, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Nessa apresentação, eu vou discutir as principais doenças cardiovasculares. Eu vou discutir a incidência, a frequência dessas doenças na população. Vou discutir a prevenção dessas doenças, um assunto de extraordinária importância, e vou pensar a mais importante delas, a mais frequente, e vou falar um pouco do diagnóstico e do tratamento dessa determinada doença. Vocês sabem, as doenças cardiovasculares, as mais importantes são a doença das artérias coronárias, a doença levando às obstruções, os estreitamentos das coronárias, as doenças das válvulas cardíacas, as doenças congênitas, aquelas em que a criança nasce com um defeito por várias razões genéticas ou de desenvolvimento da criança, do feto dentro do útero, e uma série de outras que são um pouquinho menos frequentes, mas vêm ganhando, com mudança do perfil da população, vem ganhando importância. As doenças do músculo cardíaco e as doenças da aorta, no caso torácica. Né? Todos os senhores sabem, existem 4 câmaras no coração, são os átrios, são os ventrículos, direito e esquerdo, a artéria aorta, com suas várias porções, a artéria pulmonar, e a irrigação do coração se faz através das artérias coronárias. Muito bem, a importância dessas doenças. Vocês veem aqui alguns dados, e vocês veem que a porcentagem de mortes em múltiplas regiões do planeta, aqui a região da Ásia Oriental, a região do Pacífico, vocês veem que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte. Na Europa, na Ásia Central, também desponta a doença cardiovascular, a principal causa de morte, e assim vem na nossa América Latina, no Oriente Médio também, e apenas na região da África subsaariana, a região mais pobre do planeta, em que a doença cardiovascular perde a sua liderança em causa de morte, e daí tem as doenças infecciosas, AIDS, assim por diante. Então, aqui vocês veem dados da Organização Mundial de Saúde, que de todas as doenças crônicas, acidentes, o câncer, tão valorizado, justa causa, claro, doenças comunicáveis, morte periparto, perinatal, e vejam que dentre essa multiplicidade de causas de morte, infelizmente a gente tem que morrer, vocês veem que a doença cardiovascular representa 30% de todas essas causas de morte. A doença cardiovascular ela é um extraordinário desafio, não só porque ela é grave, não só porque ela é frequente, mas vocês veem aqui as projeções globais. Né? Vocês veem aqui que o câncer vai continuar crescendo, vem crescendo nas últimas décadas, vai continuar crescendo. As doenças isquêmicas do coração e de outros dos vasos do coração vão continuar crescendo. Os derrames, os acidentes vasculares cerebrais vão ficar crescendo. E, com certeza, doenças infecciosas,
talvez até no Brasil os acidentes de trânsito, por uma razão ou por outra, vão diminuir. E esse crescimento, como é que nós estamos nesse crescimento? Estamos na vanguarda ou não? Aqui vocês veem de 2000 até 2040, projeção que é realística. Vejam o crescimento nas várias regiões, Estados Unidos, Portugal, Rússia, vários países em desenvolvimento ou desenvolvido, e entre todos esses, vocês veem que o Brasil ele vai ter 3,5 vezes maior de aumento nessas décadas do que os outros países comparáveis. Aqui também no Brasil, uma doença muito frequente, que é o infarto, né? O infarto agudo do miocárdio, ele vem crescendo, agora é época atual. Nessas décadas, ele cresceu 34%, o infarto. As doenças cardiovasculares, no geral, cresceram 8,6%. E doença reumática, não é o reumatismo, né? Aquela doença reumática ataca as válvulas, e a doença de Chagas, que nós tínhamos um grande problema de saúde pública, ela vem e vai continuar. A primeira questão que às vezes fica é que a doença coronária, que é uma das mais frequentes, a doença de ricos, na verdade, vocês veem aqui que nas várias regiões do país, na região sul, sudoeste, norte, nordeste, leste, vocês veem que a prevalência de morte por infarto é semelhante em todas as faixas etárias, né? Então, não é só daqui da nossa região que a doença coronária, o infarto é importante. É doença dos velhos. Na verdade, essas lesões chamadas de placa aterosclerótica, né? Frequentemente se fala arteriosclerose, né? Não é aterosclerose. Por quê? Porque tem gordura e porque tem fibrose, né? Nessas placas que vão obstruindo as artérias coronárias. Essa doença aterosclerose, ela pode atacar o coração, dando angina, dor aos esforços, dando morte súbita e dando o temível infarto ou enfarte do miocárdio. No cérebro, ela causa a aterosclerose, acidente vascular cerebral, os derrames, na aorta abdominal, aneurisma, dilatação da aorta, obstruções dos seus ramos, principalmente das pernas. Os vasos do membro inferior aqui, dando dor ao caminhar, ou mesmo necrose de partes dos membros inferiores, dedo, perna, levando, inclusive, a amputações. Aqui é apenas uma menção que a doença das artérias começa cedo. Estudos de populações jovens, mortos em guerra, mortos por outras razões, se verifica que a doença, na verdade, começa muito cedo, né? A outra questão que é a doença de homens, né? Na verdade, aqui vocês veem esses dados da Organização Mundial dos Estados Unidos, vocês veem que 400 mil mortes nesse ano foram por doença no coração na mulher. AVC, 4 vezes menos, câncer do pulmão, problemas pulmonares e o tão citado, que é importante realmente que se controle, o câncer de seio, de mama. Vejam que ele é muitíssimas vezes menos causa de morte nos Estados Unidos, na mulher. Também, o infarto do miocárdio, quando ele ocorre ao longo de um período de um mês, nós vemos que a mortalidade, ela, nos homens, ela chega a um pouco menos, 8%, etc., e na mulher ela vai quase a 15%. O infarto, portanto, é mais grave na mulher e toda a atenção deve ser dada
às nossas caras companheiras do sexo feminino para prevenir essa doença. É muito importante o controle dos fatores de risco. A maior parte das doenças cardiovasculares ela não tem um fator de risco. Em geral, a gente abre uma chave e vai vendo. Nós de cabelo branco aqui, que fatores nós temos e vemos qual é a chance da gente vir a ter um problema, né? Então, a prevenção é muito importante para não termos a doença, para não termos as formas agudas da doença, principalmente o infarto, a prevenção e uma pessoa que é tratada com cirurgia ou angioplastia, ela não está curada, ela foi recuperada naquele momento da sua doença e ela tem que seguir todos os rigorosos controles dos seus fatores de risco. Então, idade, alteração do metabolismo das gorduras, colesterol, triglicéridos, pressão alta, diabetes, tabagismo, fator fortíssimo, a história familiar, obesidade, sobrepeso, o estresse, que não é um fator forte, é um fator secundário, na verdade. Tem coisas que não dá para controlar. Nascemos homens, não tem jeito, mulher, um pouco menos frequente. A idade também, não adianta arranjar namorada nova, tal, porque a idade vai progredindo. E o fator familiar. Não existe hoje uma identificação de um gene, uma alteração genética, mas com certeza existe um fator que eu vou chamar de familiar aqui. E controláveis. Pressão alta, controlável, colesterol alto, fumo, não é fácil, é claro. Atividade física também não é fácil. Obesidade, diabetes e estresse exagerado. Aqui os senhores veem que no Brasil, ao longo de 98 até 2005, as hospitalizações no DataSUS cresceram 65% de 98 a 2005. Essas hospitalizações geraram uma despesa para a saúde pública, para o SUS, nesse período, de 195% de crescimento, 440 milhões de reais gastos no ano de 2005 com o tratamento da doença das coronárias, a forma de angina e de infarto. E, nesse período, houve um aumento de 10% da mortalidade por angina, por infarto, chegando a 83 mil mortes no ano de 2013. Aqui vocês veem também dados de 2006, 29% das pessoas morreram nesse ano por doença cardiovascular. E vejam que tumores, 15%, muito menos que doenças cardiovasculares, e assim vão todas as causas de morte. E vejam aqui que, ao longo desses anos, de 90 até 2005, a mortalidade, graças a diagnóstico precoce, exames de diagnóstico precisos e tratamentos disponíveis, vocês veem que a mortalidade por doença do sistema circulatório caiu em todas as regiões, com exceção do Nordeste, que ainda veio crescendo, e do Norte, que também cresceu um pouco. A obesidade, doença universal, nós partimos assim, demoramos um pouco para entrar nessa corrida de obesidade mórbida e tal, mas ela tem aumentado muito no Brasil. 40% da população está acima do peso. Os obesos têm mais pressão alta, diabetes que os magros, os obesos têm mais problemas de coração, os obesos têm mais problemas de articulação, de coluna, os obesos têm mais diabetes
que constituem um problema adicional. Conforme o peso aumenta também a frequência de doenças cardiovasculares. O fumo. O fumo é um fator forte. Fumar aumenta a chance de derrame, de AVC, 6 vezes. Parar reduz a chance para igual aos não fumantes em 5, 10 anos. Fumar aumenta 2,5 vezes o risco de infarto. Parar reduz pela metade o risco e fica igual ao não fumante em 15 anos. O risco de câncer é reduzido à metade em 5 anos de parar de fumar. A pressão alta tem uma série de consequências, inclusive formas de derrame, de acidente vascular cerebral mais graves. Veio aqui uma área morta enorme, que não levou essa senhorinha à morte, mas levou a uma incapacidade grave. A hipertensão favorece o aparecimento de obstruções nas coronárias. Aqui vocês veem uma lesão no começo da chamada coronária esquerda, que é uma lesão fazedora de viúvas, ou de viúvos, né? E o hipertenso tem 6 vezes mais chances de ter infarto. A pressão alta, ela aumenta a espessura do ventrículo esquerdo, que é a câmara principal do coração. Aqui ela está mais que o dobro da espessura. Isso se chama hipertrofia miocárdica e, por si só, ela pode dar uma piora da função do coração. E, ao longo do tempo, continuando a hipertensão, o coração que estava hipertrófico, com a espessura aumentada, ele começa a dilatar, entra em insuficiência cardíaca e pode virar uma necessidade de transplante. A prevenção da hipertensão: evitar excessos alimentares, excesso de sal, suspender o tabagismo, reduzir o peso, fazer esportes e caminhadas e controlar os outros fatores de risco. Qual a meta? A meta, no geral, aqui é uma campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu sou 12/8, até fez umas camisetas distribuídas. Os fatores de risco muito associados ao estilo de vida: a obesidade, a alimentação, sedentarismo e o diabetes do adulto. A obesidade favorece o diabetes e a dieta rica em carboidratos. O diabetes, os senhores sabem, é o açúcar alto no sangue, a glicemia aumentada. Tem um outro teste, que é a hemoglobina glicada, eu só menciono, ele causa 6 a 8 vezes mais infarto, o diabetes. O diabetes causa 3 a 4 vezes mais derrames, mais acidente vascular. Metade das amputações de pernas é por diabetes. A causa do diabetes: hereditariedade. Se tem alguém diabético, tem que tomar mais cuidado na família. Abuso alimentar, sedentarismo, obesidade. Então, a prevenção. A prevenção, no geral, das doenças cardiovasculares, não são todas, são as principais. Faça exames médicos regulares, controle sua pressão, meça seu colesterol, não fume, exercite-se, mantenha o peso, tenha uma dieta saudável, controle o estresse, se possível, né? Aqui, os gastos na alta complexidade é um setor do Ministério, setor importante. Os senhores veem que, em 2005, foram as doenças cardiovasculares carregaram 1 bilhão e 500 milhões de reais gastos num ano para tratar as doenças cardiovasculares. Muito bem. Eu comentei, de uma maneira geral, então, a incidência, os fatores de risco das principais doenças cardiovasculares. É muito importante para todos nós a gente discutir o diagnóstico e o tratamento dessas doenças. Então, eu pensei apenas uma delas, que é a doença coronária, que é a mais frequente de todas as doenças coronárias, seja na população, seja nos hospitais, seja os que se apresentam para tratamento, por exemplo, de cirurgia cardíaca.
Então, o diagnóstico ele começa com a avaliação clínica. O médico tem que identificar os sintomas, a dor no peito, embora pareça uma coisa antiquada, caracterizar o tipo de dor. Dor no peito pode ser coluna, pode ser cartilagem, pode ser tudo. Então, uma cuidadosa análise do tipo de dor. A dor importante é uma dor forte, em aperto, que aparece com esforço, às vezes com emoções. Existem dores não típicas. E daí, havendo dúvidas no diagnóstico, uma série de exames podem ser realizados. O mais simples dele, mais fácil, o mais barato, vamos chamar, o custo tem importância, sim, e é o chamado teste ergométrico, ou eletrocardiograma de esforço. O paciente é colocado numa esteira, pode ser bicicleta. Aqueles que não puder fazer exercício, é possível injetar uma medicação que simula um esforço físico. E o eletrocardiograma vai sendo registrado continuamente em várias derivações. Aqui é a cintilografia miocárdica. Em geral, o primeiro exame é o teste ergométrico, mas em alguns tipos de doentes, aquele doente que já sabemos que ele teve um infarto, aquele doente que já foi operado, e nós temos em dúvidas se a cirurgia está efetiva, se ele teve um infarto e agora ele tem mais alguma lesão coronária, daí, então, a cintilografia miocárdica. Se injeta um isótopo na circulação, se faz o exercício e, com isso, a gente vê se existe aqui uma área do coração em que o isótopo não se fixou no músculo. Então, aqui tem uma área que falta a impregnação com isótopo, depois que ficou em repouso, voltou a normal. Isso aqui é uma área que está com isquemia, tem falta de sangue, mas o músculo ainda está vivo. Se uma área ela continua, depois do repouso, continua sem circulação, é uma área já de fibrose. Nesse exame a gente pode fazer também a função do coração de uma maneira bastante precisa. Para o doente, em que todos os exames, a clínica, um teste ergométrico, uma cintilografia, mostra que tem isquemia, falta de sangue no músculo cardíaco, nós temos obrigatoriamente que prosseguir a investigação para saber a extensão da provável doença coronária. Isso pode ser feito com o cateterismo cardíaco, o especialista, o hemodinamicista. Na ciência nós temos um extraordinário serviço de hemodinâmica, com 3 profissionais, 3 serviços, com equipamento de altíssima qualidade, e o hemodinamicista tem um catéter especial, ele coloca na coronária esquerda, na coronária direita, injeta o contraste, que é um contraste iodado, é um contraste semelhante àquele do rim, etc. Esse contraste, ele desenha as artérias coronárias e é feita a filmagem das artérias coronárias em várias projeções para a gente saber o que está acontecendo. Aqui, por exemplo, estou só dando um exemplo, injetou na coronária esquerda, que é a artéria mais importante do coração. Então, a coronária esquerda tem a artéria descendente anterior, que é a mais importante. Quando ela oclui, ela é a que dá maior estrago no coração e na vida do doente. E aqui a artéria circunflexa, é outro ramo. Aqui vocês veem que ela vinha com calibre bom e aqui tem um estreitamento de 80%, etc. Isso tem que ser visto para todas as artérias coronárias, todos os ramos,
coronários. Eu vou comentar aqui porque hoje existe um exagero de pedir exames e a gente tem que ter uma análise crítica desses exames. Outro exame é a angiotomografia computadorizada das artérias coronárias. Vocês vão dizer, poxa, maravilha, eu não quero, embora seja extraordinariamente seguro o cateterismo e a coronariografia, mas eu não quero o catéter no meu coração, fico impressionado, etc. Então, poxa, agora tem a tomografia das artérias coronárias, está tudo resolvido e tal. Não é exatamente isso, mas realmente a angiotomografia das artérias coronárias vê os vários troncos. Por exemplo, aqui, vocês veem uma angiotomografia da coronária direita, com essa extraordinária, importante estreitamento, quase oclusão da coronária direita, e o doente fez um cateterismo e confirmou. Mas qual é o que eu digo que não é uma panaceia a angiotomografia? Se a angiotomografia for absolutamente normal, o doente não tem doença coronária. Agora, se ele tiver uma lesão importante, moderada, isso não pode, não é obrigatoriamente confirmado na coronariografia. Ou seja, uma suspeita pode não se confirmar. Uma lesão que era pequena ou média, ela pode ser importante. Então, é um exame, não é um exame para fazer em toda a população. Toda a população é teste ergométrico ou uma cintilografia miocárdica. Muito bem, nós então estabelecemos o diagnóstico da doença coronária pela angina, ou o doente já teve um infarto, foi atendido, tratado ou não, e daí a gente faz o cateterismo e diz, ele tem lesão nos 3 troncos principais, as lesões são importantes, o músculo do coração já está bom. Já não está tão bom ou está bom. Então, a primeira opção é o tratamento clínico. O tratamento clínico o que é? Medicação, tem uma série de medicações que diminuem a chance de angina, beta-bloqueadores, vasodilatadores, e a mudança dos hábitos, é claro, emagrecer, controlar a pressão, tudo isso. Esse tratamento clínico, ele é reservado para os doentes que têm menos obstruções. Eu estou chamando de obstruções, mas, na verdade, obstrução fechou totalmente. Estenoses e tal. Lesões coronárias menos graves, menos extensas, e o doente que controla muito fácil com a medicação. E as duas outras opções, a angioplastia, eu vou dizer o que é, e a cirurgia, que pode ser a cirurgia de colocar as pontes de mamária safena, ou às vezes fazer a cirurgia e fazer algum procedimento associado, pode ser necessário. A angioplastia, ela que esse esquema mostra, é um vaso coronário que tem essa placa que diminuiu muito importantemente a luz, o diâmetro da artéria coronária. E a angioplastia consiste em vir com um stent. Hoje, a angioplastia, praticamente todos os casos, é a dilatação com um stent. Esse stent é uma estrutura metálica, hoje evoluiu muito, além da parte metálica, tem impregnado nesse stent um agente farmacológico para diminuir a chance de voltar à lesão. Esse stent é montado num balão e quando guiado pela angioscopia tal, pela angiografia, se chega exatamente no local da lesão, o hemodinamicista expande esse balão e com isso ele traz o vaso a um diâmetro adequado, tudo isso.
Obviamente, isto tem um apelo extraordinariamente grande, porque é feito pela artéria do pulso, ele pode ser feito por uma punção na virilha, realmente é muito menos invasivo o tratamento. Mas ele não deve ser visto com um processo mágico, porque é fácil de entender que esse stent está esmagando uma placa e pode haver um crescimento através dessas malhas tal, e a artéria voltar a estenosar. De uma maneira geral, aqui vocês veem, o stent foi sofrendo um processo de crescendo um tecido através do stent. No mundo todo, mas não só no mundo todo, aqui vocês veem no Brasil, né? No Brasil, vocês veem, era 50% angioplastia e cirurgia. Hoje, aqui é 2003, mais ou menos, persiste mais ou menos, um pouco mais em número, 20 e tantas mil cirurgias, 30 e tantos mil stents, angioplastia com stent, ou seja, houve uma certa inversão de diminuição da cirurgia em favor do stent. Stents no mundo, o número de procedimentos com stents é 2 milhões ao ano, stent no Brasil, 90 mil stents por ano, número de stents na Alemanha, 120 mil por ano, Estados Unidos, 800 mil. Stent, é claro que Estados Unidos tem 250 milhões, aqui nós temos 200. O número de stents por 1.000 habitantes, Estados Unidos 3,2, Alemanha 1,5, Brasil 0,5. Muito bem. E a cirurgia? A cirurgia, ela consiste, na maior parte dos casos, na colocação de pontes. Pontes de veia, a veia safena, a veia da perna, as artérias, das quais a principal é a artéria mamária ou artéria torácica interna, uma artéria que fica dentro do tórax e tem que ser retirada com todo cuidado, mas a maior parte dos doentes recebe uma combinação desses dois tipos de enxerto. Eu vou mostrar. Esse é um doente que nós operamos na década de 70, imagino eu, e esse doente recebeu 4 pontes de veia safena. 1, 2, 3, 4 pontes, que são costuradas na aorta. Aqui é a costura da veia na aorta, e essa mesma veia é costurar na coronária direita, na artéria descendente anterior, na diagonal e na marginal. Isso aqui é praticamente um slide histórico. Hoje, a gente, quase 100%, né? Na verdade, ontem eu operei uma doente que a mamária não tinha fluxo, mas, tirando essas raras exceções, independente de idade, a gente coloca essa artéria mamária, vocês veem aqui, é uma artéria que ela não precisa se costurar na aorta, ela já está costurada na artéria do braço, na artéria subclávia, por Deus, ou pela natureza, né? E ela é individualizada, os raminhos dela vão sendo ligados, e depois que a gente tem essa artéria liberada, a gente sutura, anastomosa essa artéria numa artéria coronária, que é a descendente anterior. Aqui nós pusemos uma veia safena na artéria diagonal e uma veia safena na coronária direita, nesse paciente em particular. Em pacientes jovens, em circunstâncias especiais, a gente pode usar as 2 artérias torácicas internas ou as 2 artérias mamárias. Essa é a mamária direita, essa é a mamária esquerda, e a esquerda foi colocada na artéria descendente anterior, e a esquerda passou por trás da aorta e foi anastomosada na artéria marginal esquerda, que é ramo da artéria circunflexa, ramo da coronária esquerda. Às vezes a gente faz
enxertos compostos da mamária com a radial. Aqui foi um enxerto composto da artéria torácica interna, e a artéria torácica interna direita foi suturada nela, fazendo um enxerto composto, um enxerto em Y, que foi suturada na marginal esquerda. Existem evidências de que a artéria duas mamárias é melhor que uma, mas tem alguns inconvenientes e a gente tem que usar critério para usar duas mamárias ou não. Outra artéria que a gente chegou a usar muitíssimo é a artéria radial, a artéria do braço, a artéria que dá o pulso, a gente palpa o pulso, e aqui ela foi suturada na artéria mamária, e saindo a artéria radial da mamária foi anastomosada num outro ramo coronário. A artéria radial, hoje, depois de um entusiasmo universal, hoje a gente escolhe muito bem o doente que nós vamos usar a artéria radial. Tem que ser uma artéria com lesão muito importante. Se a lesão não for muito importante, ela não funciona tão bem. Uma outra questão que ainda é discutida, na verdade, na literatura, é a cirurgia das coronárias. Ela começou, e ainda a imensa maioria, tem lugar que 100% é realizada com a chamada circulação extracorpórea, a máquina coração-pulmão artificial, e a gente desvia o sangue, o coração fica parado, e a gente faz com toda a tranquilidade as pontes de sapena, as pontes de artéria mamária. Na Argentina e depois aqui no Brasil foi proposta a cirurgia sem circulação extracorpórea, com o coração batendo, de início dava uma medicação, a gente dava uma medicação, o coração batia um pouco e a gente fazia com certo desconforto as pontes. Posteriormente foram desenvolvidos dispositivos que imobilizam a artéria coronária para a gente poder suturar, costurar os enxertos. Aqui, então, esse dispositivo fixa a artéria, aqui no caso do decênio anterior, nós fizemos uma ponte de artéria mamária. Muito bem, eu já comentei com os senhores o tratamento clínico, tratamento cirúrgico, aqui é um estudo de angiografia pós-operatória, e o tratamento com a angioplastia. O tratamento clínico, ele ainda pode ser usado em pacientes menos graves, pacientes que têm menos dor, e em relação à opção, angioplastia, que não tem que abrir, não tem que pegar a veia da perna, e a cirurgia que tem que fazer isso, já é uma grande discussão. Sem puxar a sardinha para um lado, a brasa para a sardinha de um de outro, na verdade, o que acontece não é exatamente uma disputa, né, de hemodinamicista com cirurgião. A angioplastia, ela, na verdade, ela tem muito mais chance do doente voltar a apresentar estreitamento do estente, voltar a ter que fazer uma outra angioplastia, ou daí faz angioplastia, tem que fazer cirurgia. A chance dele não eliminar totalmente a angina, não eliminar menos a chance de ter um infarto, é um fato negativo para a angioplastia. Então, é que, em geral, para determinados tipos de lesão, para as lesões mais extensas, as lesões que a gente sabe que funciona pior a angioplastia, é cirurgia. Para os doentes com menos lesão numa artéria, doentes que têm muito problema no pulmão, no rim, é claro que a angioplastia ganha em vantagens em relação à cirurgia. É fácil de entender. Na angioplastia, a gente pega a região doente e coloca um stent espremendo a lesão.
Na cirurgia, a gente esquece a região doente e coloca uma ponte para frente da lesão. Com isso, a chance de ter um resultado melhor é muito maior. A cirurgia tem menor chance de reintervenções futuras, traz maior alívio da angina. A evidência em alguns grupos que a cirurgia melhora a sobrevida do doente em relação à angioplastia. A evidência de que a cirurgia leva à revascularização mais completa, por isso que ela elimina mais a angina. E, na verdade, o que deve ser feito é um médico ou um grupo de médicos analisar o caso, apresentar e partilhar a decisão com o doente, angioplastia ou cirurgia. E daí os dois profissionais vão andar de mãos dadas em benefício do doente. E eu agradeço a atenção de vocês, estou à disposição para responder alguma questão, alguma observação de vocês.